decreto e a data do término do benefício originário. Vejam, esse período aqui é para casos ainda do salário maternidade derivado. Estou falando de um parágrafo de um artigo principal, tá? Lá na frente tem um cálculo também, lá na frente tem a mesma forma de cálculo de como vai ser pago o salário maternidade. Coincide a forma de cálculo, né? No caso, remuneração integral do empregado, último salário de contribuição do doméstico e tudo. Um dozeavos do contribuinte individual, do desempregado. Mas aqui essa redação, a topografia dela mostra que é só para esse caso. Então, como é? Remuneração integral para empregado e o avulso. Último salário de contribuição para o empregado doméstico. A média, um dozeavos das 12 últimos salários de contribuição apurados no período não superior a 15 meses para facultativo, desempregado e contribuinte individual, tá? Estou destacando aqui porque esse é um as maiores demandas hoje, depois que não tem mais carência, e o salário mínimo para o segurado especial, tá bom? Aplique-se neste artigo o disposto ao segurado que adotar ou tiver guarda. E aí é a mesma coisa. A dona Maria, em vez de parir o menino, ela adotou uma criança. Adotou uma criança, morreu. E aí quem ficou pode pedir o salário maternidade, seja o cônjuge, e agora foi ampliado. Vamos dizer que a irmã tenha ficado. É até mais difícil porque a adoção é mais burocrática. Mas nessa situação também serve, tá? Quando concorrerem direitos ao salário maternidade e ao paternidade em razão do mesmo evento, será assegurada a pessoa referida no caput o benefício de maior valor. Tá. Aí você tem que explicar o que você já quer saber antes. O professor pode acumular salário maternidade com paternidade? Pode. Vai poder, tá? Essa lei vai valer a partir de 1º de janeiro de 2027. Então não vamos logo, vamos calmar aí os ânimos que a coisa é só ano que vem. Morreu, nasceu o Juninho. O pai e a mãe têm direito a benefício do nascimento do filho, tá? Um salário maternidade e um salário paternidade. Não pode ter dois salários paternidade, nem dois salários maternidade. Nasceu eles. Morreu o pai, morreu, não, diga, morreu a mãe. O pai que ficou vai ter direito a um ou outro, ou paternidade ou maternidade. Ele escolhe o de maior valor. É isso que está dizendo na redação, tá bom? E é bom porque nesse caso aí ele está iniciando, o cara que ficou, o pai ficou com a criança, está iniciando o núcleo familiar ali, nada mais justo do que isso. Inclusive, isso aqui, esse raciocínio, ele é somado com lá na frente um que prevê que quando não tem mãe registrada, o pai também recebe no prazo do salário maternidade. Interessante isso. Tratamento especial para microempresas, essa inovação não é só para salário maternidade ou só paternidade, também é para maternidade. Essa lei aqui, esse artigo falou específico de salário maternidade. Por quê? Porque no capítulo específico do paternidade vai ter essa lei, vai ter essa mesma redação. A gente vai ler. As microempresas e pequenas empresas receberão em prazo razoável reembolso do salário maternidade pago aos empregados nos termos do regulamento. Primeiro, precisa regulamentar isso para dar um prazo razoável. Então, hoje deve ter o procedimento do decreto 70.235, é para empresas. Quando ela é micro, quando ela é micro ou pequena, aí o tratamento agora vai ser diferente, provavelmente mais favorecido, um prazo fixado em regulamento. Quando fala regulamento, precisa aí de um decreto, tá? E aí eu botei aqui uma observação interessante chamada diferente do MEI, tá? Senhores, o MEI, vou até anotar aqui. MEI, quem paga é o INSS, não confundam. MEI não é pequenas empresas nem microempresas. MEI é MEI, microempreendedor individual, tá? Então o MEI, ele que paga diretamente é o INSS, sem confusão, tá? E agora vamos falar do tão famoso salário paternidade. Primeira coisa, não confundam com licença paternidade. Essa lei fala, ela muda a CLT, a lei de benefícios, a lei de custeio e o prazo também. Então, o que que ela faz? Na parte da CLT, ela criou licença paternidade. Hoje, se a dona Maria vai parir um menino e trabalha numa empresa de construção,
ela vai ter na empresa quando ela pariu, na relação trabalhista dela, uma coisa chamada licença maternidade. É o que justifica o afastamento dela, tá? Ela, na relação trabalhista, tira licença, mas o dinheiro dela que vai pagar é através de um salário maternidade, que aí a Previdência paga. Ah, mas Dona Maria que paga a empresa. É, mas a empresa paga por uma questão procedimental. Ela paga o salário maternidade e a empresa compensa com o INSS, a tributação, lá na frente. Então, quem paga, na verdade, essa relação jurídica é o INSS. Então, vejam, existe uma relação jurídica trabalhista e uma relação jurídica previdenciária. Estou falando isso por quê? Porque o salário paternidade é um benefício previdenciário. Existe a licença paternidade, que tem um período equivalente, paternidade, agora que foi sendo criado, e aí sim que é um vínculo trabalhista. O salário paternidade é devido ao segurado de Previdência Social, na forma da lei, observadas quando aplicáveis as mesmas condições e situações previstas na legislação no que concerne à matéria, a proteção da maternidade. Aí vamos para o primeiro que reforça esse caput. O salário paternidade, no que couber, observará as mesmas regras do maternidade para fins de reconhecimento de direito e concessão. O pagamento é condicionado à apresentação da certidão de nascimento, termo de guarda, judicial ou adoção. Tem vários pontos aqui, vamos por partes. A primeira parte aqui é: professor, pelo que parece aqui, a matéria precisa ser regulamentada. Se você for estudar detalhadamente a lei e perceber que ela faz uma alusão às regras, situações e condições do paternidade, como usando as regras do maternidade, não precisaria. Praticamente você repete aí o que já tem de regência no decreto, na Instrução Normativa 128, na portaria 991, enfim. Então, nesse caso aqui, aparentemente, em termos materiais, seria esse artigo permite uma certa suficiência de autoaplicabilidade. Mas, evidentemente, a previsão dessa lei é de janeiro de 2027. Então, nós temos aí muitos meses pela frente, sei lá quantos meses, 9 meses ainda, e provavelmente vai sair alguma regulamentação adequada só para isso, tanto que o artigo tem uma subseção específica para isso, né? O salário paternidade. Então não se aplica-se hoje, mas a regra de via de regra é possível já ter muitas conclusões. Um detalhe, tá? Como é salário paternidade, é diferente do maternidade em termos aos fatos geradores. Quais são os fatos, professor, quais são os fatos geradores do salário maternidade? Parto, adoção, guardas para fins de adoção, natimorto e aborto não criminoso. São cinco. Cinco. E o do paternidade? Guarda, adoção e parto, adoção e guarda para fim de adoção. Não tem natimorto e nem coisa porque ele não pare o menino, né? Mas nesse caso aqui específico, ele, é, quando for requerer, ele vai apresentar a certidão de nascimento e o termo de adoção, né? Agora tem que ver esse detalhe do termo de adoção, porque a adoção tem que ser do casal, né? Para ele ter esse direito ao benefício. Artigo 73b. Lembrando que a gente está lendo o artigo já do capítulo do salário paternidade, tá? Ao segurado e assegurada que adotar ou obtiver guarda judicial para fins de adoção, é devido ao salário paternidade, é a mesma previsão que tem lá para o salário maternidade. Foi feito porque é um capítulo à parte, o 71A diz isso. Então cabe para fins de adoção, como eu acabei de falar, que ele tem que estar lá no termo de adoção. O salário paternidade de que trata esse artigo será pago pela Previdência, e aqui uma ressalva para todos. A gente precisa ter umas compreensões gerais. Professor, qual é a regra do salário maternidade? Quem paga? Quem paga é a Previdência. Qual é a exceção? A empresa, via de regra, a empresa, quando é contratado empregado, a empresa paga o salário maternidade e compensa, e o salário paternidade vai compensar nas contribuições. Tem exceção, professor? Sim. O MEI, quem paga é o INSS. Em caso de adoção, o mesmo empregado quem paga é o INSS. Em caso de desempregado, quem paga é o INSS. E empregado doméstico, quem paga é o INSS. Beleza? Vamos seguindo. Ressalvados os pagamentos do salário paternidade
Aqui é que pode haver uma confusão sobre a simultaneidade dos benefícios. O pagamento do salário paternidade ao pai biológico e o disposto no 71, que é o cônjuge sobrevivente, na verdade agora é o cuidador sobrevivente, né? Não poderá ser concedido o benefício a mais de um segurado decorrente do mesmo processo de adoção ou guarda, ainda que os cônjuges companheiros estejam submetidos a regime próprio. Então vamos lá. Processo de adoção e guarda. Vocês adotaram um filho de 6 anos. Aí a redação diz: não pode se pagar mais 2 salários paternidade para esse caso. Com exceção de se esse filho recebeu, na época, o pai biológico recebeu, ou o cônjuge sobrevivente recebeu. Aí pode receber, pagar 2 salários paternidade por mesmo nascimento do filho, tá? Nesse caso específico. Outra hipótese, não. Aí não pode receber 2 salários paternidade. Professor, mas isso aqui não está dizendo que não pode o maternidade. Não. Se você tem um filho, esse um filho pode ter o salário maternidade e o paternidade simultâneo. Está lá no 73F. A gente vai ler lá na frente. Na hipótese de ausência, esse aqui é outro raciocínio interessante. De ausência materna do registro de nascimento ou de adoção, para fins de adoção, se tiver registro só do pai, aí o salário paternidade será inclusive dos moldes do maternidade, inclusive com tal prazo. 120 dias. 120 dias para o salário paternidade. Por quê? Porque é só o pai que está cuidando. Eu vou explicar aqui a essência do salário maternidade. Você raciocinar tudo que vier, ele parte desse raciocínio aqui. O que é o salário maternidade ou paternidade? Ele surgiu como se fosse o seguinte: a sociedade, uma família vai surgir nova agora, o núcleo familiar vai surgir, seja por parto, no nascimento de uma criança, seja porque ela foi adotada. Quando surge esse núcleo familiar, o Estado diz: agora vocês vão cuidar de si, se envolver, evoluir como família e a gente vai cuidar da sua sustentação. Esse é o raciocínio para tudo que sair de salário maternidade. Por que eu estou dizendo isso? Que um exemplo muito claro disso é a questão da prorrogação em hospitais. Nasceu a criança e a mãe e ficou internado os dois. Depois a mãe voltou para casa e a criança ficou internada, continuou. E quando a criança voltou, aí começou o seio familiar. Ali é que começa a salário maternidade. Todo o período anterior de internação recebe salário maternidade, mas com uma prorrogação indefinida. A gente vai ver isso lá na frente. Por quê? Porque tudo não sai do raciocínio de que a família tem que estar junta. E quando tem um casal cuidando, a mãe está com o filho, até outros dias, até esse ano ainda, né? Que não tem salário paternidade, só ano que vem. Até esse ano, a mãe cuida e o pai sai para trabalhar, né? Foi essa a ideia tradicional de família. Hoje, como existe uma corresponsabilidade tanto da mulher no mercado quanto o homem dentro de casa, já evoluiu-se para que o homem também receba esse benefício e fiquem os dois cuidando. E o homem, por enquanto, só 20 dias. A partir de 2029 a gente vai ver esse prazo. A questão é que